Olá! Hoje nós vamos conversar sobre culpa e responsabilidade. A culpa é um sentimento. Se ela é um sentimento, como nós já falamos aqui até em outro vídeo, ela vem de um pensamento. Que pensamento é esse? É uma interpretação de algum fato, de alguma situação que ocasionou uma reação que foi considerado inapropriado, que foi considerado reprovável. A culpa é um sentimento que vem trazendo junto com ela raiva, tristeza, angústia, amargura, ansiedade, medo e principalmente, se é uma culpa sobre um próprio ato, ela traz a sensação angustiante do arrependimento. E todos esses sentimentos que são considerados negativos, que são considerados ruins para a nossa saúde emocional, provocam uma sensação paralisante. Essa sensação paralisante faz com que a gente não consiga prosseguir se estiver sentindo essa culpa. Mas de onde vem essa culpa? Normalmente, uma pessoa que sente culpa, ela conviveu durante muito tempo com alguém que a desmereceu, com alguém que a recriminou, com alguém que a desqualificou. Então ela começa a achar que ela está sempre errada. Se ela está sempre errada, tudo que ela faz está errado. É a grande diferença entre cometi um erro ou eu sou um erro. É a grande diferença entre minimizar e maximizar uma situação que pode vir a ocasionar esse sofrimento, porque a culpa é um sofrimento. Até determinado ponto, a culpa vem mostrar para a gente uma atitude que a gente teve e que precisa ser repensada, precisa ser analisada, precisa ser entendida e é uma questão de busca interior, é uma questão de autoconhecimento. Eu fiz alguma coisa que não foi favorável. Eu fiz alguma coisa que eu recrimino. Eu fiz alguma coisa que eu não entendo como correto. E aí, quando a culpa é nossa, a gente sente esse grande mal-estar. Quando a gente coloca essa interpretação da situação no outro e encontra a culpa no outro, a gente sente uma sensação pior ainda, porque a gente sente raiva, a gente condena, a gente recrimina e a gente estabelece uma relação pior do que o entendimento da situação em si. Normalmente, quando a culpa é nossa, quando a gente se sente culpado por algo, a gente procura uma desculpa. O que é a desculpa? É arranjar um porquê a gente fez aquilo. E aí, normalmente no outro a gente não acha um porquê. No outro é mais fácil condenar. Quando a gente pensa na gente, a gente quer se defender. Então a gente cria a desculpa. Essa desculpa vai trazer para a gente uma sensação de que por algum motivo a gente teve motivo de fazer aquilo. Por algum fator a gente teve um motivo para fazer aquilo. Isso faz com que a gente tire da gente a responsabilidade. Então, qual é a diferença entre culpa e responsabilidade? A culpa é um sentimento cheio, envolvido de outros sentimentos que nos tiram a autoestima, que nos tiram o amor próprio, que nos eliminam o auto-olhar de reconhecimento das coisas boas. Já a responsabilidade, não. Já vai ser aquele sentimento que a gente tem de entendimento da situação. Errar faz parte da vida, eu cometi um erro, como posso fazer para resolver essa situação? O que eu posso aprender com isso? Então essa é a grande diferença entre culpa, desculpa e responsabilidade. A culpa me vitimiza, me paralisa. Por conta da culpa, eu não quero fazer de novo. Por conta da culpa, eu me acho menor. Por conta da culpa, eu não sou dono da minha vida.
Mas a responsabilidade, o contrário disso, ela me empodera de mim, me empodera da situação e eu assumo aquilo como uma situação que eu aprendi, eu entendi, eu vou arcar com as consequências do ato e não vou arranjar desculpa porque por algum motivo eu cometi aquilo. Não, naquele momento foi aquilo que aconteceu e agora como eu posso resolver isso? Esse é um empoderamento pessoal. A responsabilidade, a autorresponsabilidade é um empoderamento pessoal de que eu sou o dono da minha própria vida. Porque se eu assumo o que eu fiz, eu posso resolver. Agora, se eu não assumo, o que eu vou resolver? Eu vou continuar mergulhado no problema. Então, o grande segredo para lidar com a culpa é trabalhar a autoconsciência, trabalhar o autoentendimento, trabalhar a autorresponsabilidade. Ser capaz de tomar a vida nas nossas próprias mãos. E entender que nós erramos sim, isso faz parte da vida. A vida é tentativa e erro e acertos também. Muito mais acertos depois que a gente já experimentou e não deu certo. Então é um crescimento constante, é uma evolução constante. E essa evolução ela pode ser acelerada, ela pode ser aumentada, enriquecida com a autorresponsabilidade. Então é o grande segredo, na verdade, para a gente lidar com todas as situações que acontecem na nossa vida. A autorresponsabilidade. Então a partir de agora, toda vez que a gente sentir uma culpa, ou a gente culpar alguém, a gente entender que existe uma responsabilidade, sim, e essa responsabilidade não precisa doer. Ela pode, sim, fazer com que a gente se entenda e com que a gente encontre a melhor solução para a próxima vez fazer de maneira melhor, fazer de maneira mais perfeita. Então, esse é o grande segredo, a autorresponsabilidade. Que a gente consiga cada dia mais ser responsável pelos nossos atos, ser responsável, entender a importância dos nossos atos e das consequências dele, das nossas escolhas e das consequências dela, e que a gente consiga conviver melhor com os sentimentos que nos aparecem. E sabendo que o sentimento apareceu por conta de um pensamento que a gente teve. E se esse pensamento não foi funcional, não foi favorável, ele vai trazer também um sentimento disfuncional, um sentimento desfavorável. Então nós podemos modificar o sentimento através do nosso pensamento, através da interpretação dos fatos, através do olhar que a gente tem pelos nossos valores, o que a gente considera certo e errado, e agir a partir daquilo com autorresponsabilidade. Então, se você ficou até aqui, muito obrigada. Se você gostou, dê um like, compartilhe, comente, leve para os amigos, marque o sininho para receber um vídeo novo em primeira mão. E sugestões de assuntos são sempre bem-vindas.